A paz do Senhor, irmãos. Olha, falando sobre a vinda de Cristo, se a gente procurar na internet, no YouTube, vai aparecer uma listagem infinita de opiniões, de variadas ideias sobre a vinda de Cristo, pessoas que dão datas sobre a vinda de Cristo já se deram mal, alguns dão datas assim mais indiretas, né, para não se comprometer. Houve um caso do passado, inclusive pessoa que já morreu, que é o caso do Isaac Newton. Ele sendo esperto, é claro, né, e cientista, ele também deu uma data da vinda de Cristo. Ele falou que vai ser no ano 2060. E houve outras pessoas também, né, como o caso da Igreja Adventista, que não chamava Igreja Adventista na época, né? Também o Testemunho de Jeová deram datas, só que não foram espertos, né? Deram datas contemporâneas, né, da sua própria época, que ia pegar eles vivos ainda, né? E aí se deram mal e erraram, e tentaram novamente, erraram, e tentaram várias vezes, e dando datas, e também não acertaram, né? Aí acabaram deixando o Cristo por conta dele para voltar quando ele quisesse. Mas continua ainda nessa ideia de fundar, né? Fundaram, aliás, né, a plataforma das suas denominações em cima de eventos, né? Por exemplo, no caso do adventista, a palavra advento significa que tem a ver com a vinda de Cristo. Esse Testemunho de Jeová tem um nome um pouco diferente de advento, mas também a plataforma de pregação deles, que eles usam, é sobre a vinda de Cristo também, né? E a internet está repleta, né, de pessoas falando sobre a vinda de Cristo. O detalhe é que as Escrituras dão um esclarecimento sobre a vinda de Cristo, mas não é tão simples como se pensam. Algumas pessoas tentam interpretar de forma literal. Outros interpretam de uma forma que não é literal, mas também mirabolante, né? Como, por exemplo, tem pessoas que acham que realmente Cristo vai vir montado num cavalo, como no caso dessa figura aqui, ó, né? Não sei quem, de repente, quem confeccionou essa figura, se acredita realmente que vai ser assim, ó. Jesus vem num cavalo branco, né? E vai vir com ele, alguns dizem que é a igreja de Jesus, que são aqueles vestidos de branco, de linho branco, né? Linho fino e branco. No caso está escrito, e vou mostrar daqui a pouco aqui na leitura do Apocalipse, né? Que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que diz assim: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 13. E aí no 14 está assim: E seguia quem? Jesus. Os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse linho aqui é a vestimenta dos sacerdotes, do sacerdócio do Antigo Testamento. A roupa tinha que ser feita de linho. Quando fala linho fino, branco e puro, aqui está falando de sacerdotes, né? Ou seja, aquelas pessoas próximas de Deus, de Cristo, né? Então, alguns interpretam como sendo anjos, outros interpretam como sendo a igreja, né? Eu não me meto a interpretar nem que seja a igreja e nem que seja anjos, porque não está claro aqui, não está dizendo. Agora tem pessoas que se arriscam, né? Agora tem, sobre a questão da data, há quem que não arriscava com datas,
mas ficou muito autoconfiante e agora se arrisca com datas também. Inclusive uma pessoa que se diz muito sensata, e como então não lê livros, aconselha as pessoas a não ler livros, só a Bíblia, então vai dar a interpretação da sua própria cabeça, porque não respeita a opinião de outras pessoas, né? Não respeita o que as outras pessoas dizem, porque se acha sabichão. É só a opinião dele que é certa, ou alguém também que fala como ele fala, por exemplo, aquelas pessoas de onde ele copiou as ideias dele, né? Então aí ele acha que aquelas pessoas estão certas, porque na verdade as ideias dele também dele e deles foram copiadas de alguém. Então esse alguém de onde foi tiradas as ideias, então ele diz que está correto. Ou pessoas que passam a apoiar a sua própria ideia também estão corretas. Então, tirando essas pessoas, o resto está tudo errado, né? Eu falo de uma pessoa que inclusive é defendido por muitos aí, inclusive fiz um vídeo, deu um bafafá danado esse vídeo, e inclusive tem muito mais dislike do que likes, né? Embora que é poucos likes, né? Mas tem mais dislike do que like, porque as pessoas que seguem essa pessoa foi lá no vídeo que eu fiz, né? Inclusive tem várias visualizações lá, né? E em comparação com os vídeos que eu fiz contemporaneamente a esse, é o que tem mais visualização, né? Então as pessoas vão lá para criticar, para falar as coisas. E pelo que eu vejo ali, os comentários que tem ali, são tudo pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que ficam só em canais da internet. E aí adotou esse canal, né, e fica só lá. Acho que não precisa ler a Bíblia, não precisa ler livro, não precisa ler nada. Só ficar ali ouvindo o que o coach está falando, né? Como se fosse autoajuda, fica ali. Não vai procurar ler a Bíblia por conta própria para saber se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Então, é claro que, como diz o ditado, né? O peixe morre pela boca. Então o que acontece? Olha o que aconteceu. Veja aí. Olha o que ele vai dizer aqui. Escuta só o que ele vai dizer. Se ele não está colocando data igual o Romilson, que andou colocando data dia 8 de abril, Jesus ia voltar. Só que ele é mais esperto, né? Ele é mais esperto. Ele colocou uma data para mais distante. Mas é uma data que ele vai estar vivo ainda. Ele não foi tão esperto como outros que colocou uma data para depois que ele estiver morto, porque aí ninguém vai poder mais jogar na cara, né? Mas veja a data que ele colocou, né? Aqui, ó, ele comenta. Os homens, as nações estão prontas para se autodestruírem. Então a gente sabe que o mundo não dura mais 50 anos. E pelos cálculos que eu fiz, pelos estudos que eu fiz, Jesus não pode vir antes de 15 anos, mas não vai demorar mais que 30. Então veja, ele já colocou data. Ele falou, ó, menos que 15 anos Jesus não volta. Então, e se Jesus voltar antes desses 15 anos? E ele falou máximo. Então ele colocou dentro de 15 anos. Passa 15 anos e ele diz que o máximo vai ser 30. Então dentro desses 15 últimos, depois desse 15 que passar, que ele falou que antes de 15 não, então tem que acontecer. Então ele colocou data. E veja que ele garantiu ali que menos de 15 Jesus não volta. Colocou data, fez igual ao Romilson, ele critica o Romilson. Vê como é que é. A pessoa vai criticar e acaba caindo no mesmo buraco. Ele foi criticar o Romilson e ele também colocou data. Olha aí o que ele falou. Vou até voltar aqui. Sabe que o mundo não dura mais 50 anos. E pelos cálculos que eu fiz, pelos estudos que eu fiz, Jesus não pode vir antes de 15 anos, mas não vai demorar mais que 30. Vê, colocou data. Ele criticou Romilson e ele caiu no mesmo laço. Por quê? Autoconfiança. Acreditar que só ele tem a verdade, só ele sabe. E aí ele começa a arriscar. Olha o Romilson aqui, numa versão mais jovem. É o Romilson. Colocou data. É isso que dá a pessoa não proibir os outros de ler livro e não ler livro. Porque se ele lesse livro, ele descobrir que tem gente mais inteligente do que ele.
Tem gente mais inteligente do que ele, mas ele se acha o sabichão. Ele acha que ele sabe. Foi colocar data, caiu no laço. Agora ele se identifica como um falso profeta, porque colocou data. Ele falava que quem colocava data era falso profeta. Ele colocou data. Colocou data na vinda de Cristo. E como ele disse que quem coloca data é falso profeta, ele falou em vídeo dele, então ele mesmo se declarou um falso profeta. Foi isso que aconteceu. E não é sobre isso só que eu quero falar também, né? Quero falar também sobre a vinda de Cristo, porque eu comecei falando sobre isso aqui, ó, essas figuras aqui que eu estava mostrando para comentar sobre a vinda de Cristo. E vou fazer uma leitura também aqui na Bíblia, sobre a vinda do Senhor. Fazer uma leitura no capítulo 19, que é o capítulo mais conhecido sobre a vinda de Jesus, né? Então vou fazer a leitura aqui no capítulo 19. Aqui está a Escritura. Olha o que diz no capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, refere-se a Jesus, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Aqui está falando, fazendo menção de outra passagem bíblica. Lembra do Gemanomo? Aqui então, se eu for fazer uma interpretação, eu vou buscar uma outra passagem bíblica paralela a essa, né? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Aqui está fazendo então um mistério sobre o novo nome de Cristo. Que novo nome de Cristo? Alguém pode perguntar. Sim, aqui no Apocalipse fala que quando Jesus voltar, ele vai ter um outro nome. Por quê? O nome é de acordo com a missão. O nome é de acordo com o ministério. O primeiro ministério de Cristo foi o quê? Trazer salvação. Por isso o nome Jesus. Significa salvação de Deus. O Salvador. E agora, como ele vem na missão de vingança, então ele terá um outro nome, que tem a ver com isso. Tem a ver com vingança. Então, aqui continuando. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Faz referência ao Antigo Testamento também. Isaías 63. Está fazendo referência aqui. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Fala do nome de novo, tá vendo? Porque Jesus é a palavra de Deus. Refere-se o quê? A João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Vai ver lá que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está fazendo menção aqui sobre o texto de João, capítulo 1, versículo 1. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui tem pessoas que entendem que está se referindo à igreja, né? Quando acontece um arrebatamento, Jesus leva a igreja e depois a igreja volta junto com Jesus para fazer a vingança contra a besta. Eu não arrisco fazer esse tipo de interpretação, porque como eu disse, eu não faço interpretação do futuro. O futuro a Deus pertence, não pertence ao homem. Então, o que a Escritura diz aqui eu acredito, mas não fico fazendo previsões. Olha, aqui não está falando, né, nesse versículo aqui, ó, que seguiu o exército do céu, né, em vestido de linho fino. É aqui, ó, versículo 14. Eu vou arriscar aqui, não está claro o texto aqui. Eu vou dizer, não, é a igreja, não é anjos que estava com ele, é a igreja. Eu não vou ficar arriscando, aqui não tem indícios suficientes para saber, para se afirmar isso. Então por que eu vou ficar me arriscando, dizendo uma coisa que eu não tenho certeza? Tem gente que arrisca, mas eu não arrisco. E sobre aquela questão do futuro, eu também não arrisco a dizer coisas do futuro, porque o futuro a Deus pertence. Então eu deixo para Deus decidir.
futuro, porque Ele sabe o futuro. Todos, até hoje, que decidiram falar sobre futuro, se deram mal, principalmente os judeus, por exemplo. E tem muitos aí que estão fazendo interpretação de Apocalipse, falando do futuro, como aquele que nós acabamos de ver agora ali, dizendo que Jesus não volta antes de 15 anos e não passa de 30, está querendo falar futuro também, né? Toda essa autoconfiança, que é injustificável, essa autoconfiança, porque só Deus sabe o futuro. Então eu não me arrisco a falar sobre o futuro. Já tenho falado nos meus vídeos aí. Tem gente que falar, fulano, por que não? Todo mundo faz. Eu não faço. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ficar falando coisas de futuro? Porque se o futuro a Deus pertence. Então, sobre a vinda de Jesus, sobre esse esclarecimento de que pessoas ficam falando, arriscando dizer o futuro, a minha opinião é essa. O futuro a Deus pertence. E eu resolvi ler esse texto aqui do capítulo 19, que fala de Jesus, sobre a vinda dele. Sobre vir montado num cavalo branco, é óbvio que ele não vai vir montado num cavalo. Porque na época, o melhor transporte que tinha era o cavalo. E branco, quem montava em cavalo branco era o chefe, era o líder do exército. Então por isso que fala aqui, né? Céus abertos, eis um cavalo branco. Então está falando do quê? Que Jesus é o líder, Jesus é o chefe. É isso que está dizendo aqui. Então, ficar arriscando, porque o mais importante que eu quero falar aqui é o seguinte, é ficar arriscando-se. Arriscando a falar futuro. É bonito. Tem gente que acha bonito, tem gente que se inscreve em canais por causa disso. O fulano sabe, recebeu revelação. Não caia nessa bobeira. Não caia nessa tonteira, gente. Quantas pessoas já erraram acreditando que alguém soubesse o futuro? Deixe de ser menino, de ser criança. Ninguém sabe o futuro. O futuro a Deus pertence. O que temos que ler e entender e também falar a respeito é do presente e do passado. Porque o futuro a Deus pertence. Mas a profecia fala do futuro. A profecia fala sim. Mas correr o risco de dizer vai ser assim e dessa maneira, se a profecia não está clara, se o texto não é claro, isso é tolice. Como esse que acabamos de ver agora aí, né, que era precavido, tomava cuidado, e agora, por autoconfiança, não toma cuidado mais. Ele já falou a data da vinda de Jesus, que não vai ser antes de 15 anos e não vai ser depois de 30. Colocou data. Olha aí, o peixe morreu pela boca. O peixe morre pela boca. É isso que dá.